Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, primeira parte do versículo. Se você pode colocar-se em pé, faça isso. Vamos ler apenas esta porção e depois vamos orar. 1 Tessalonicenses 4:3, a primeira parte do verso diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, estamos confiando no Senhor quanto à meditação nesta verdade. Ajuda-nos a entendê-la e a praticá-la em nosso viver, a fim, ó Deus, de que o Teu nome seja exaltado e a vida de cada um de nós abençoada. Nesta dependência nós rogamos em nome do nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu tenho procurado diversas vezes manifestar isso a vocês, quanto à amplitude do pensamento do que significa a salvação. Por qual razão? Por qual motivo? Creio que uma boa parte dos crentes, não vou dizer a sua maioria, mas uma boa parte dos crentes tende a pensar na salvação unicamente como a questão do perdão dos pecados, do fato que não serão condenados ao inferno e que então estão seguros em Jesus. Isto é verdade, mas isto é apenas uma parte de toda uma grande verdade. Quando a Bíblia nos fala sobre a salvação, ela inclui nesta questão não somente o perdão de nossos pecados e, no futuro, a libertação da presença do pecado na nossa vida, no nosso corpo. Ou seja, quando cremos em Jesus Cristo, fomos absolutamente perdoados de nossos pecados pelo seu sangue. Qual o resultado da morte de Jesus na cruz? Ele perdoou os nossos pecados. Estão realmente apagados, Deus nos separou deles. E então, num futuro bem próximo, quando o nosso tão grande Salvador vier nos buscar, também seremos separados da presença do pecado, que tanto mal nos causa, seja pelas nossas más atitudes, porque ainda temos uma velha natureza, seja pelas questões que nos ocorrem, como as doenças e a morte. Então, em breve seremos separados de todo o pecado, da presença dele, quando Jesus então vier completar a sua redenção. Mas hoje ainda há um passo nesta questão que envolve a salvação, e é esta que 1 Tessalonicenses 4:3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se no passado fomos livres da condenação do pecado, no futuro seremos livres da presença do pecado. O que Deus tem feito hoje é nos livrar do poder do pecado. Talvez você ainda não tenha chegado a essa compreensão totalmente, mas a razão da infelicidade das questões que atingem a nossa vida é o poder do pecado agindo em nós. A razão de nossas falhas, de nossas frustrações, a razão de tantas questões em nossa vida que não são como desejaríamos que realmente fossem, é a presença do pecado e o seu poder agindo. Então, aquilo que Deus quer de nós hoje e aquilo que a morte do Senhor Jesus Cristo realiza por nós, uma vez que nos livra da condenação e um dia nos livrará da presença, é hoje dar-nos vitória sobre o poder do pecado. Você realmente interessa-se e preocupa-se com essa questão no seu viver? Sabe, às vezes eu penso que muitos cristãos estão satisfeitos com realmente a libertação da condenação do pecado, mas poucos sabem ou pouco desejam a respeito da questão da vitória sobre o poder do pecado. E se nós lermos, eu vou citar-lhes alguns versos, e hoje nós rememoramos a morte de Cristo, como a morte de Cristo tem exatamente esse objetivo. Em 1 Coríntios 1:30, se você pode acompanhar-me, Paulo diz que nós somos dele em Cristo, o qual foi feito por nós, por Deus,
sabedoria, justiça, e ele acrescenta a palavra santificação, ou seja, o objetivo dele para nós. Em João 17:19, o próprio Senhor diz, para que também eles sejam santificados na verdade, ou seja, esse é o querer dele para o nosso viver, que sejamos santificados na verdade do seu evangelho. Em Efésios 5, 25 e 26, ele, falando aos maridos, os ordena que amem a sua mulher, a sua esposa. Então ele diz, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Esse é o objetivo dele. Realmente nos santificar do poder do pecado em nossa vida. Em Tito 2,14, Paulo escreve a Tito que Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Notem o objetivo de Deus aqui: purificar, separar um povo diferente, não um povo como o povo deste mundo. Quando Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2 ele diz que levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados, ele fez isso para que pudéssemos viver para o quê? Para a justiça. Vivermos realmente de uma forma muito superior às pessoas deste mundo. E finalmente, em Colossenses 1, Paulo escreveu: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. É assim que Deus nos quer. É assim que Deus deseja o nosso viver. E é falho da parte de um cristão quando ele não reconhece esse desejo de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E eu quero demonstrar-lhes em algumas questões, não me demorarei nisto, são apenas 10 questões práticas que se aplicam a nós nesta questão da santificação. Eu gostaria que você pensasse sinceramente em cada uma delas, concluindo aquilo que Deus deseja do seu viver. A primeira delas é que a santificação é resultado de você pertencer a Cristo. Esta santificação foi conferida ao crente pela fé no dia em que ele creu em Jesus. Ou seja, no dia em que você creu em Jesus Cristo, passou-se a realizar uma obra em seu viver. Então a união com Cristo não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida. Ela não passa para uma boa parte de pessoas simplesmente de uma mera formalidade, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A santificação é o resultado de conhecermos Jesus na nossa vida. Em João 15, o Senhor disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele acrescenta: porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não há como haver santificação na vida se esta vida não tem a presença de Jesus Cristo. Tudo começa pela presença dele, tudo começa pela nossa fé nele. E falando desta fé, observe o que Tiago diz no capítulo 2 da sua carta. Ele diz: se a fé não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Alguém pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas ao homem vão. Queres saber que a fé sem as obras é o quê? Morta. Notem que a santificação está dentro destas obras que se deseja ver nos crentes. Você crê em Jesus Cristo? Você confiou nele como seu Salvador? A santificação é algo real e presente na sua vida. É uma manifestação da sua fé. A santificação é uma manifestação da sua comunhão com Deus. Paulo diz aos Gálatas que em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, ou seja, uma fé ativa, uma fé que age, uma fé que realmente está na prática. Quando ele fala nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ele está falando meramente de questões religiosas. Sabe, irmãos, quando não há santificação no nosso viver,
parece que a nossa fé se assemelha apenas àquilo que nós chamamos de religião. O que é a religião? É aquilo que eu sou capaz de fazer. Mas o que é a santificação? É aquilo que Deus tem feito dentro de mim. É a transformação do meu viver. Uma vez que o Espírito Santo em mim habita, e esta fé que opera me leva realmente a agir de forma a me santificar em meu viver, como resultado nela. Então 1 João 3,3 vai dizer que qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se o quê? A si mesmo. Você verdadeiramente tem uma esperança em Cristo? Você verdadeiramente espera o arrebatamento de Cristo, como foi pregado a nós na última semana? Pois 1 João está dizendo, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se, vive em santificação. A santificação, ela não pode produzir justificação, ou seja, ela não pode nos salvar. Romanos 3,28 diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, a santificação não nos torna menos ou mais salvos. A santificação não nos acrescenta a salvação, é a consequência dela. Então ela é a consequência e o resultado do novo nascimento em nós. Porque 1 João 3,9 diz, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece aonde? No hábito do pecado. Qualquer que realmente nasceu de novo, haverá uma transformação no coração dele, realmente uma obra de Deus no seu coração, de forma que ele se afastará do pecado. Então o verso 6 vai nos dizer que qualquer que permanece nele não pratica o pecado, qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, a santificação é algo inseparável do seu viver. Mas isso é inseparável da sua prática. Irmãos, talvez nós estamos agindo e pensando que tudo isso tem um valor menor do que realmente tem. Sabe, uma das coisas mais difíceis de convencer pessoas já convertidas, pessoas que já conhecem a Cristo, é que elas precisam viver uma vida santa. E mais difícil ainda é dizer-lhes que a vida santa é uma vida de prazer, uma vida de alegria, uma vida de contentamento, como elas não provarão em nenhuma outra coisa. Infelizmente, a ilusão do nosso coração faz com que nós pensemos que aquilo que nos contenta está nesse mundo, que aquilo que nos contenta está naquilo que o mundo, a carne e esse sistema de vida mundano pode nos oferecer. Às vezes nós pensamos em quão fracassados seremos, em quão realmente infrutíferos seremos, o quanto realmente não teremos o prazer de provar dessa vida se nós não amarmos tudo aquilo que há no mundo, enquanto João claramente nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim, uma vida maravilhosa, há uma vida de um contentamento sem igual naquele que entende a santificação como um dos bens mais preciosos que Deus nos deu nesse viver. Aquilo que o pecado causa e aquilo que o pecado traz, já claramente Paulo vai dizer que o salário, a ração do pecado, aquilo que ele dá aos pecadores é a morte, e aquilo que então Romanos 6,3 diz, 6,23 diz aos crentes, aquilo que o pecado te oferece é a morte, mas aquilo que o Deus oferece é a vida em Cristo. Há enorme satisfação em sermos santos. Há enorme satisfação em nos separarmos de tudo aquilo que é pecaminoso nesse mundo. Uma quarta razão para isso é que a santificação é uma evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no argumento que Paulo usa em Romanos 8. Ouçam com atenção o que ele diz dos versos 6 a 9. Porque a inclinação, a palavra inclinação significa a mente, ou seja, aquilo que vai se inclinar, que vai realmente desejar, se dirigir. A inclinação do pecado, da carne, é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é nele, é dele. Paulo está usando um argumento claro. Há um pendor, há uma direção que o pecado nos conduz. E essa direção sempre será a morte. E esta é a direção que todos aqueles que não conhecem Jesus em sua vida estão seguindo. Notem, todos aqueles neste mundo que não são salvos, que não foram salvos por Jesus Cristo, que rejeitam o Evangelho, eles estão andando em direção à morte e se alimentando de morte. Portanto, Paulo diz, os que estão na carne, os que andam desta forma, jamais agradarão a Deus. Porém, vós não estáis na carne. Ele está dizendo, há uma nova realidade quanto a vocês. A inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe o que é a inclinação do Espírito? É aquilo que Ele quer dirigir o nosso próprio viver. Sabe, irmão, se há uma característica que é indelével aos crentes, eu creio em todo o tempo, e que foi tão abundantemente vista no povo de Israel, é aquela característica que nós chamamos de teimosia. Você lembra como foi o andar de Israel, enquanto Deus o conduzia pela nuvem refrescante durante o dia e pela nuvem de fogo que iluminava durante a noite? Quão difícil foi conduzir aquele povo de dura cerviz dentro dos caminhos do Senhor. Quanto eles reclamaram, quanto eles murmuraram com Moisés, dizendo, olha, não havia sepulturas suficientes no Egito para que você viesse e nos fizesse morrer aqui? Sempre insatisfeitos, sempre queixosos e sempre teimosos. Quantas e quantas vezes o Senhor quer conduzir a nossa vida em determinado rumo, de determinada forma. Quantas e quantas vezes Deus, Ele inclina o nosso coração a estas coisas, Ele inclina o nosso coração ao desejo dEle, à nossa vida. Mas nós estamos sempre preocupados com algo que parece mais importante. Nós estamos sempre preocupados com coisas que não podem esperar para amanhã, que não podem esperar por um outro momento. São urgentes, na nossa mente são necessárias. Nós não podemos viver sem elas, mas nós podemos então viver sem a direção que Deus nos dá. A inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você segue a direção que Deus quer para o seu viver, sabe qual é o resultado? Filipenses nos ensina uma vida de alegria e paz produzida pelo Espírito Santo, mesmo em meio às piores questões. Eu creio que o testemunho do pastor André nessa manhã testificou disso a todos nós. Devido à enfermidade da esposa, eles deixaram um trabalho frutífero em meio a uma etnia, lá no estado do Acre. Tiveram que voltar, sair daquele trabalho. Inicialmente os médicos deram àquela irmã apenas 2 meses de vida. Isso já fazem 4 anos. O Senhor dirigiu, como o pastor bem testemunhou, que eles permanecessem aqui em Vianópolis, treinando outros missionários. E eu ouvi muito bem aquilo que ele nos disse, que ele estava contente dia após dia, pela forma que Deus estava conduzindo a vida deles. Deus havia dado muito mais do que eles pensavam. Deus havia concedido muito mais do que eles imaginavam. E continua concedendo dia após dia, quando nós olhamos para os nossos problemas, perto de irmãos que estão enfrentando essas dificuldades, qual é o tamanho real daquilo que nós dizemos nos impedir de servir a Deus. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, uma alegria indizível, produzida pelo Espírito, quando nós permitimos que Ele incline o nosso coração às coisas certas. Então, quando esta inclinação há, nós podemos dizer que a santificação é um sinal seguro, que estamos no caminho certo, que somos salvos em Jesus Cristo, porque 1 João 1,6 diz
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Mas então, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em santificação, demonstra que isto é verdadeiro, como Pedro também disse, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Ou seja, esse é o querer dele para nós. E Paulo claramente escreveu aos Tessalonicenses que sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Nota que ele usa por 2 vezes esta expressão, e ele vai acrescentar isso em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos. Você tem alguma dúvida que é isso que Deus quer de nós? Que esse é o querer dele para a nossa vida? É isso, esse é o caminho que Deus quer que nós sigamos. Por isso também, a santificação é algo que não pode, não deve ser escondido. Você lembra quando Jesus fala em Mateus 5,13 sobre o sal e sobre a luz? Notem, ele diz que a principal qualidade do sal é não permitir que as coisas ao redor dele se corrompam, se apodreçam. O sal não somente dá sabor, como também ele preserva. Eu estava conversando com o pastor André nessa manhã, ele contou a nós, não é quantos anos ele passou sem geladeira e conservando carne como? Salgando. Agora, esse mesmo exemplo é usado no quê? Quanto ao nosso viver. Por que eu estou citando este verso? Por uma razão simples. Talvez, irmãos, nós olhemos para o nosso próprio lar, e agora eu quero olhar para dentro da nossa própria casa. E talvez nós não vejamos em nossa família a santificação que entendemos pela palavra de Deus deve haver. Sabe, pouco adiantará uma confrontação direta disto, se aquele que observa isto não agir primeiro como sal e luz. Como você traz a verdadeira santificação para dentro da sua família e da sua casa? Santificando primeiro a sua vida. Se a sua vida for santa, o resultado da sua vida santa dentro do seu lar é o resultado do sal e da luz que preserva e ilumina. Do sal e da luz que realmente tem o seu resultado. Quando Jesus nos falou sobre as marcas na vida dos falsos profetas, em Mateus 7, ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. E pelos nossos frutos, nós conhecemos como temos vivido. Em 7º lugar, a santificação é algo no qual sempre poderemos crescer. Eu li no começo do culto, 1 Pedro 1, que diz, sede santos, porque eu sou santo. E eu quero unir isso àquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais o quê? Progredir cada vez mais. Desse versículo eu quero combater um pensamento. Você percebe que muitos crentes agem como se já tivessem feito o suficiente? Muitos crentes agem como se já tivessem crescido o suficiente. Muitos crentes se comportam como se já tivessem feito tudo o que tinham que fazer. E aquilo que fizeram até hoje é suficiente para que então vivam tranquilamente até o final de suas vidas, até que Cristo venha. Paulo disse aos Tessalonicenses, para que possais progredir cada vez mais. Olha, é interessante aquilo que Deus é capaz de fazer numa vida que mergulhe os seus olhos e a sua mente na palavra de Deus. Jesus nos ensinou, e Paulo repetiu isso aos Efésios, que nós somos santificados na verdade, ou seja, purificados pela verdade da palavra de Deus. E esse progresso na vida cristã, esse progresso na santidade, ele é exatamente igual, ele é exatamente na proporção do lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida. Sabe, nós somos tão santos
quanto amamos a palavra de Deus. Tão santos quanto damos lugar à palavra de Deus no nosso viver. Sabe que ninguém precisa julgar uns aos outros nisto, mas a sua vida reflete claramente, a minha vida reflete claramente, o quanto eu amo a palavra de Deus e o quanto eu permito que ela santifique o meu viver. É um argumento, é uma prova, vamos dizer assim, incontestável, se realmente eu estou andando da forma que Deus deseja que eu faça. Terminando, a santificação não impede que um crente prove de intenso conflito. Eu preciso lhe dizer isso. Talvez você diga, pastor, eu tenho procurado viver a cada dia mais de uma forma santa, de uma forma que realmente glorifique o nome de Deus. Olhe que Paulo diz aos Gálatas: a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo disse aos romanos: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Sim, quanto mais você vive uma vida de santificação, em certo sentido, mais lutas você provará contra o seu próprio pecado. Tito 1,16 nos mostra que essa santificação, mesmo diante dessas lutas, é um eficaz testemunho de um caráter cristão que está disposto a agradar a Deus, porque Paulo disse a Tito: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. A santificação é um testemunho público que você tem vivido de forma que agrada a Deus. E finalmente, o texto talvez que mais deve nos chamar a atenção nisso, Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Você consegue ler o que diz o final do verso? Sem a qual ninguém. Não há como ter apenas uma parte da salvação. Talvez alguns de nós gostariam de ter apenas o perdão dos pecados, livres da condenação do inferno. Mas não há como obter apenas isso. Talvez outros de nós gostariam de ter apenas, junto com a liberdade da condenação, também a libertação da presença do pecado quando Cristo vier. Mas também isso não é opcional. A salvação inclui todas essas coisas: libertação da condenação do pecado, libertação da presença do pecado no arrebatamento, mas hoje a libertação do poder do pecado. Segui a paz e a santificação, e ele é claro ao dizer: sem a qual ninguém verá o Senhor, ou seja, não há como escolhermos apenas uma parte. A salvação é uma obra completa. Quando nós olhamos para a libertação da condenação e para a libertação da presença do pecado, essas coisas dependem completamente de Deus, não de nós. São feitas pela fé em Jesus Cristo. Mas quando olhamos para a santificação, nós vemos que ela não é tão perfeita como as duas anteriores. Por quê? Porque depende de nós. Irmão, talvez você pense que a salvação nunca exigiu esforço nenhum da sua parte. Isso é um engano. A salvação é uma luta. A salvação é um combate no que diz respeito a ser livre do poder do pecado. Então você pode me dizer o seguinte: pastor, para quê? Eu já fui livre da condenação do pecado. Eu espero Jesus e eu serei livre, então, da presença do pecado. Porque eu devo, então, batalhar e me esforçar para também ser livre do poder do pecado dentro da minha vida. Eu quero que você, por último, me acompanhe no capítulo 6 da carta aos Romanos. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Romanos capítulo 6, eu vou ler duas porções do capítulo. Sabe, essa pergunta foi feita a Paulo.
Para que esforço? Para que tudo isso? Para que se preocupar tanto com a santificação, se eu já sou eternamente salvo e um dia estarei no céu com Cristo? Isso me foi garantido por Deus. Paulo respondeu àqueles homens. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Era a pergunta deles. Olha, se é tudo assim garantido, vamos permanecer no pecado, não há por que nos santificarmos. Paulo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você já morreu para o pecado? Em Cristo você morreu para o pecado, esta é a verdade. Como você pode viver para o pecado se você já morreu para ele e está vivo em Cristo? O verso 15 vai nos dizer, neste mesmo capítulo 6, novamente a pergunta, pois que, ou seja, qual a vantagem de viver toda esta batalha pela santidade? E eles perguntam, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, já que é tudo tão certo, eu estou salvo da condenação, eu serei salvo da presença do pecado. Por que toda essa batalha? Eu realmente vivo debaixo da graça de Deus. Então Paulo responde no verso 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você é servo de quem você obedece. Você se coloca debaixo da servidão de quem você obedece, do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Mas olha o verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. É isso que Deus quer de nós, servos da santidade, servos da justiça. Por qual razão? Por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Por que ser santos? Por tudo aquilo que Deus já realizou em mim. Por tudo aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Por nós e por aquilo que Ele ainda há de realizar. Pedro disse, sede santos, porque eu sou santo. Esta é a verdade daquilo que Deus quer do nosso viver. Mas eu não posso obrigá-lo a praticar isto. Mas se você der lugar ao Espírito de Deus e à palavra de Deus, este será o resultado e esta será a prática. Nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar.